Você está tendo dificuldades com o empregador web? Mas nós temos dois convidados muito especiais e que eu acredito que vai te ajudar muito e entender melhor esse cenário que nós estamos vivendo. Eu acredito que talvez você não saiba, mas existe uma mulher que está fazendo total diferença nesse momento e contribuído muito com milhares de empresas e profissionais. Essa profissional é a Geni Carla. Ela é da empresa SCI Sistemas e ela está atuando juntamente com o CFC, juntamente ao governo, porque tem apresentado diversas dúvidas e dificuldades que os sistemas têm encontrado. Então, ela tem feito um trabalho de maestria, ou seja, ela reúne todas as dúvidas, comentários dos sistemas, os erros, e ela, junto ao CFC, levam até o governo, que tem trabalhado aí também para estar ajustando. Então, você pode nem imaginar, mas ela tem ajudado muito e tem impactado muito no nosso dia a dia. Geni, é uma honra ter você aqui na EB Treinamentos, né, compartilhando tanto conhecimento. E eu, em nome de todos os profissionais aí de recursos humanos, departamento pessoal, quero dizer para você, muito obrigado, porque eu tenho visto o quanto você tem trabalhado, quanto você tem se empenhado e para levar justamente todas as dificuldades que nós, profissionais, temos tido e buscado trazer solução. Então, como eu disse, muitos não sabem, mas assim, a nossa gratidão, meu nome, em nome de muitos profissionais, gratidão pelo trabalho brilhante que você tem feito. E seja muito bem-vinda aqui no canal. Nessa noite, nós estamos também com o professor Guilherme Santos, aqui da EB Treinamentos, e que vai estar falando com você e representando muitos profissionais e trazendo as principais dúvidas. Seja bem-vinda. Bom, então eu vou dar continuidade agora. Geni, prazer, né? Estamos juntos aqui agora. A gente já se conversa bastante e agora a gente vai trazer algumas dúvidas para você do que o pessoal tem sentido com mais recorrência, com mais, assim, frequência, né, que a gente tem visto as pessoas comentando, né? Então, Geni, a gente sabe que seu trabalho aqui na linha de frente, junto ao empregador web, tem sido muito fundamental, né? Você, junto ao CFC, tem repassado bastante informações para a gente do empregador web, que tem tido muitos problemas, né? E aí eu queria primeiro saber a sua opinião sobre por que esse momento, por que chegamos nesse momento, né, de ter tido tantos problemas com o empregador web? Eu entendo o que está acontecendo. Claro que ninguém quer, né, ter problemas, ninguém quer passar pelo que está passando, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas assim, ó, eu sinceramente eu entendo o lado deles, né? Porque eles tiveram um tempo curtíssimo, certo, para desenvolver. O empregador web em si já existia, mas essa funcionalidade do benefício, de pedir, solicitar o benefício, não. Então, é algo assim, novo e eles tiveram pouco tempo, né? Então, assim, é muita questão. Quando a gente, na programação, né, no desenvolvimento de sistemas, a gente planeja algo assim, a gente tem um bom espaço para analisar muito bem, para daí desenvolver, depois testar. Então, existe todo o processo. O governo não teve esse tempo. Então, a gente tem que, pelo menos, entender esse lado também. Claro que a questão da MP, os prazos que a MP trouxe, eu achei tudo muito junto, né? Tipo, a coisa foi muito apertada. Então, assim, em 10 dias fazer a comunicação, desde o início da MP. Então, assim, quando a MP saiu, tinha gente já fazendo acordo, 10 dias para comunicar. Então, assim, o sistema ainda não estava nem no ar. Então, é o tempo que o governo tinha, passaram finais de semana trabalhando. Gente, eles estão trabalhando final de semana, eles estão trabalhando dia e noite, assim como muitos de vocês, né? Como nós todos, na verdade. E assim, chegou-se a comentar de contratar mais pessoas para agora, esse momento, né? Mas, gente, assim, ó, adianta também, né, encher de programador lá, sendo que para eles tudo isso é novidade, então a gente sabe que tudo tem um tempo de treinamento e tudo mais, então não é o momento. Então, assim, ó, o que eu tenho a dizer sobre esses erros, né? Claro, a gente acha um absurdo, né? A gente chega pra gente e a gente acha um absurdo, mas muitas coisas funcionaram, né? Vamos olhar por esse lado também, assim. Então, quantos
vamos lá, vamos chutar. Quantos deram certo? Poxa, eu tenho certeza que 80% deu certo. Então, 20%, poxa, é um número que dá para aceitar. Claro que ninguém quer aceitar, porque estamos falando de dinheiro no bolso do empregado. Então, eu tenho a responsabilidade desde o sistema, nós, sistema, depois o escritório de contabilidade, muitas vezes, a pessoa do departamento pessoal, aí tem o governo que está processando, tem o empregador, né, para daí chegar no empregado. Então, é muita responsabilidade e as pessoas, assim, eu sei o desespero que está tendo, mas, assim, o que eu tenho para falar sobre isso agora tem que ter calma, né? Não adianta se desesperar. Na mensagem que eu passei esses dias, eu falei, não adianta se desesperar. A gente precisa dar tempo ao tempo, as coisas vão se acertar. A gente está passando todas as questões que estão chegando, a gente está repassando. Muitas vezes eles nem respondem, a gente fica no sentido, poxa, eles estão trabalhando sim, dali a pouco a gente vê, né, corrigiu. Tem situações lá do começo que ainda não foram corrigidas? Tem, mas a gente tem que entender que todo dia surgem coisas novas, essas coisas novas são mais urgentes que as que ficaram, e assim vamos trabalhando. Vai chegar lá no final, vai tá, né, acertado? Vai. É o que a gente quer? Não, a gente quer agora, mas não é assim que funciona, infelizmente. Então, eu entendo o lado deles, a gente tem que ter um pouco de paciência. Guilherme, teve muita gente também que, tipo, errou, né? Fez na loucura, então a gente tem que pensar também, não adianta só culpar o governo, nós temos culpa em muito também. Então, é uma situação que eu coloco também, poxa, um momento emergencial, é um benefício emergencial. Assim, eu peço o mínimo de atenção, né? Na verdade, assim, a gente tem que ter o máximo de atenção nesse momento, né? Na hora de cadastrar, gente, quanta gente fez errado a data de admissão, fez errado a data de nascimento. Claro que se isso fosse exportado do sistema, não teria esse problema, porque o sistema simplesmente exporta o que está no cadastro, é o mesmo que exportou para o E-Social, é o mesmo que exportou para a Cefip, então estaria tudo certo. Mas muitos não quiseram esperar a integração, aí não sei se foi demora de sistema, se não foi, mas não quiseram esperar, e aí chega lá e cadastram errado. Então, se não querem esperar sistema, querem fazer manual, mas, gente, cuidem. São informações que ele vai fazer o batimento da informação e um númerozinho errado vai negar o benefício. Então, assim, é muito sério isso para fazer de qualquer jeito, né? Na pressa, um dos pontos que eu também coloquei bastante, o pessoal saiu fazendo suspensão, queria mudar para redução, não queria mais, agora volta o empregado a trabalhar. Então, as coisas têm que ser feitas com calma, sabe? Tem que ter uma certeza, tem que planejar. Eu sei que a gente teve pouco tempo, né? Mas eu acho que o empregador tem esse papel de planejar o que ele quer para sua empresa, junto com o departamento pessoal, junto com o escritório de contabilidade, enfim, isso acho que faltou para todo mundo. Então, assim, hoje a gente coloca só a culpa no governo, não só ele tem culpa, né? É isso que eu penso. Mas os erros estão aí, os erros estão sendo corrigidos, não no tempo que a gente quer, como eu falei, mas eu acho que a gente está avançando sim, aos pouquinhos a gente vai conseguir. Ótimo. Geni, foi muito importante essa sua mensagem, até porque, assim, algo que a gente tem reforçado, né, nas nossas últimas lives, nos nossos últimos comunicados com os nossos alunos, com o pessoal do departamento pessoal em si, é que este é o momento de ter empatia, né? Porque a gente tem vindo de uma sequência de medidas provisórias, uma atrás da outra, né? Nós tivemos aqui aproximadamente 28 medidas provisórias relacionadas ao Covid-19, né? Nem todas impactam o departamento pessoal, mas a gente sabe que, mesmo que não impacte o departamento pessoal, às vezes impacta o departamento fiscal, o contábil, então os sistemas eles precisam de ter um tempo para se adaptar. O governo precisou ter um tempo para planejar toda essa integração entre os sistemas, buscar essas informações, né? E como você disse, nós estamos trabalhando com um dinheiro que vai cair no bolso de um trabalhador, de um pai de família, de uma mãe de família, e a gente sabe o impacto que isso tem. Mas, neste momento, nós, como profissionais, nós temos que ter lá a balança do equilíbrio para não pender nem para o lado do empregador, que muitas vezes quer tomar atitudes aceleradas, como você disse. Fez uma redução e depois decidiu que era melhor uma suspensão, e é uma coisa que a gente reforçou desde o princípio, né? Tomem as decisões baseadas de acordo com a sua empresa, para, pense, analisa. E aí tem o lado do trabalhador que está lá. Eu recebi muitos questionamentos, Geni, assim, a empresa fez a suspensão, daqui 5 dias o empregado já queria saber quanto que vai receber, quando que vai receber, e a gente sabe que existe uma janela de processamento,
que existe um tempo para que o governo analise essas informações para verificar se tem o direito ou não, né? Então, é muito importante tudo isso que você disse. E aí, dentro desse cenário, tem uma pergunta que se repete muito, justamente por conta do que você falou de informações incorretas, né? Hoje, quando a gente consulta as informações no empregador web, nós vemos que tem muitos arquivos processados e processados com erros, só que sem erro aparente. Neste caso, tem muita gente reenviando as informações. E aí, o que você orienta nesse sentido? Olha, esse caso aí que o arquivo, na verdade, assim, a gente passou 4 ou 5 pontos, inclusive para o ministro, secretário Bruno Dalcomo, como sendo assim importantes para esse momento, né? Então, eu até acho que não vai ter uma solução assim imediata, né? Uma data que eles deram foi dia 17, então é daqui a uma semana e pouquinho. Então eles deram esse prazo justamente porque até lá eles vão conseguir provavelmente acertar essa situação. Essa questão, esse é um dos primeiros pontos para mim, né? Que são os arquivos que foram importados, aparece quantidade X de funcionários, né? Dentro desse arquivo, do lado aparece a quantidade de processados e do lado a quantidade de erros. Então vamos chutar aí, 10 empregados dentro do arquivo, 8 processados, 2 com erro. Quando você vai consultar os empregados, aparecem 8, ou seja, aqueles 2 não aparecem, mas eles estão dentro do arquivo. Então, esse, para mim, é um ponto crucial em relação à DataPrev reprocessar e ver o que aconteceu. Na verdade, a gente sabe o que aconteceu, são aquelas validações que no começo, no primeiro layout, dava erro, que é não ter conta bancária, que é ter uma agência sem dígito na conta, que é não ter os últimos salários, aquelas validações que antes travavam a importação, aí passou a aceitar a importação, mas acusa esse erro. Mas, na verdade, como você falou, não tem erro. Então, aquilo ali é um erro de processamento, é o que eu sempre falo. Sabendo disso, se a gente reenviar, a gente vai perder aquele prazo, a gente vai sobrepor a informação e não é interessante fazer isso nesse momento. A questão deixa como está, o empregado não recebeu no prazo, né, vai atrasar, melhor isso do que ter atraso maior ainda. Então, daqui a pouco eles vão reprocessar aquilo, eles vão se dar conta, vão reprocessar e aquilo vai entrar na fila de processamento normal. Porque não é um erro, sendo que validou, está aparecendo lá no arquivo, é porque está dentro da base deles. A questão da consulta do empregado e não processado no empregado é um segundo ponto, mas esse funcionário está no arquivo. Então, minha dica, não reenvia, não importa de novo esse arquivo, porque ele está lá, ele só precisa passar pela validação novamente da DataPrev. Certo. Então, aqui já tem um alerta importante, né, pessoal? A gente também vem orientado, né? A Geni passou essa informação para a gente desde o começo, que seria um erro da DataPrev, que eles estavam revalidando. É que assim, né? A gente entende, Geni, o lado do departamento pessoal, que muitas vezes está enviando esse arquivo desde lá do dia 4 ou 5 de abril, eu não me recordo ao certo quando liberou o empregador web, mas que já faz, às vezes, mais de um mês que está fazendo o envio e a gente vê a mesma tela. E aí, o pessoal do departamento pessoal, você bem conhece, é um pouco acelerado, né? Não gosta de ir lá ver as pendências, mas assim, gente, então temos aqui uma resposta. Aguardem. A solução basicamente vamos aguardar, porque a DataPrev está ciente, né? Nós temos trabalhado junto com todos os profissionais, temos recebido muitos prints, a Geni tem recebido muitos prints, muitos casos de tudo que está acontecendo, e está sendo levado à DataPrev, mas é como ela disse, existe uma fila de prioridade. Muitas vezes o que é prioridade para a gente que quer ver o assunto resolvido, para eles tem algo que é mais prioridade ainda e precisa ser resolvido antes. Então, vamos com calma e aguardar um retorno, porque vai ter, né? Vamos aguardar, mas vai ter esse retorno. Eu acho que vocês devem ter percebido, não lembro exatamente a data, passa o tempo e a gente não sabe quanto tempo passou, né? Mas essa semana, se eu não me engano, eles reprocessaram semana passada. E aí tinha muitos rejeitados. Então, isso resolveu. Aqueles rejeitados, eles corrigiram. 75 mil arquivos rejeitados foram processados com sucesso.
tinha ficado 6 mil ainda que eles ficaram de ver. Então, assim, a coisa está avançando, né? A gente está avançando. Mas tem situações que às vezes é justamente aquele ponto que a gente está esperando e esse acaba não resolvendo tão rápido. Mas vai ser resolvido. Eu digo isso para vocês. Agora é o momento de aguardar, ter calma e realmente esperar para que eles reprocessem, porque eles vão reprocessar. Certo. E, Geni, a gente também tem uma situação um pouco preocupante até, né? Porque nós tivemos envios de muitas informações e a gente vê nos batimentos do governo diversos pedidos lá com erros de vínculos não encontrados ou divergentes, e a gente sabe que a DataPrev ainda não deu uma resposta muito clara do que seria isso, né? Nos casos em que a gente faz todos os batimentos possíveis, confrontamos no CNIS, na CTPS digital, no e-social, os dados do empregador, né, os 4 campos que, diríamos assim, alimentaria essa base de informações, e mesmo assim nós não encontramos erros. A orientação também é aguardar uma resposta da DataPrev nesse caso? Eu tenho notado que eles já... É que assim, ó, no começo, primeiro o arquivo que eu peguei com erro, acho que nem lembro qual era a mensagem exata, era o nome da mãe, gente. Assim, ó, aí eu já, tipo, quando ele me deu a resposta de que era o nome da mãe, ele mesmo já, mas... E assim, ó, o nome da mãe, o primeiro e o último estavam exatamente iguais. No meio estava abreviado, enfim. Já é questões que hoje, para a questão de qualificação cadastral, algumas validações que ele faz, ele já não faz mais o batimento exato. Então, por que foi feito o batimento exato para esse benefício? Não faz sentido. Então, quando ele me deu a resposta, ele já meio que, mas não faz sentido. Então, eu vejo que eles já estão aos poucos abrindo validações. Já algumas coisas, alguns erros também de processamento em funcionário aposentado que validou, funcionários admitidos após a AMP que validou, mas eu já estou vendo que eles estão reprocessando e estão ajustando esses detalhes aí do processamento. Um pedido nosso é em questão de mostrar, né, de tipo, vínculo divergente, aonde, né? Mas assim, ó, mais uma vez eu vou citar, porque muitos, olha, se não todos os casos que eu peguei de cliente, né? Não digo que todo mundo me passou, porque não é só cliente que me passa, mas os que eu peguei, geralmente assim, nos grupos de clientes que vêm com essa informação, pode ver, foi feito manual e foi cadastrado algo errado. Isso muito, eu digo para mais de 90%. Tá? Então, assim, eu acho que essa verificação tem que ser feita. Ontem ainda teve uma questão também em relação ao arquivo de matriz e filial, né? No começo tinha essa dúvida se podia mandar os empregados todos na matriz, enfim, deu rolo, né? Deu problema. Empresas grandes, né? Grandes companhias, inclusive, tiveram problemas, né? Milhões de funcionários aí que não deu certo. E aí ontem a DataPrev, tipo, veio atrás até para tipo, reenvia, então, né? Que a gente vai reprocessar já. Tipo, tem que enviar do modo certo, ou seja, funcionário é da filial, manda na filial, é da matriz, manda na matriz. Esse é o correto. Isso eles não mudaram, mas eles disseram, envia de novo agora, que eu vou reprocessar e pegar o CNPJ da empresa e tal, vou reprocessar para que não perca tanto o prazo do pagamento. Mas olha só, então, erro da empresa, foi erro da empresa. Não digo só, né? Talvez poderia ter ficado mais claro o manual deles, as orientações deles, claro, né? Mas foi erro de informação que acabou afetando. E a DataPrev foi lá e, tipo, viu que, não, vamos ajudar porque são muitos empregados afetados. Então, tem que dar uma olhada, sabe? Eu sei que vocês orientam sempre, né? Faz a verificação, verifica em base da CTPS, enfim, CNIS, CFIP, E-Social, mas tem que dar atenção nessa questão cadastral, sabe? O que foi cadastrado? Às vezes, a maioria, né? Como eu falei, mais de 90% cadastrou manual e errou um campinho do PIS, enfim, alguma coisa que aí deu essa divergência. Certo. Mas E só complementando, desculpa. Uma questão que a gente pediu é que ficasse mais claro o que é, né? Então, onde é que está o erro? O erro está, tipo, PIS está diferente do que está na base do CNIS. O CPF, esse nome da mãe está errado. Então, isso precisa ficar mais claro. Não sei se vai ser tão rápido, né? Mas eu acho que sim, porque isso, olhando para a parte da programação, se eles fazem o batimento, eles sabem onde travou, né? Na linha de programação. Então, eles podem mostrar isso para a gente. Eu acho que isso a gente consegue avançar lá naquela atualização que vem do dia 17 lá.
Ótimo. Então, aqui a gente já tem também um esclarecimento muito importante, né, pessoal? Nós temos muitos casos, sim, de divergência de dados, né? Mas, como a Jenny disse, houve um anseio muito grande por enviar as informações, a pressa de enviar as informações. Então, sim, é preciso avaliar. Houve um erro, mas existe dados divergentes, né, que o governo detecta na base do CNIS, né, que pode ser impeditivo, mas existe muitas informações enviadas erradas através das próprias operadoras, né, das pessoas que estão digitando a informação. Hoje mesmo, Jenny, eu recebi muitos prints de pessoas que mandaram que preencheu a data de admissão como se fosse a data de nascimento. Mais uma vez aqui, nós temos que ter calma, né? Porque não adianta pedir. Existe tempo para processar, né, Jenny? O governo deve estar recebendo lá no... Ele tem um contador, eu vi no site dele, que já está aproximadamente, se não me engano, 5 milhões, eu vi hoje pela manhã, de benefícios solicitados. Sim. Então, eu imagino que Empregos deve ser muitos dados. Eles chamam de empregos preservados, né? Isso, empregos preservados, exatamente. Então, imagina, gente, 5 milhões de empregos preservados, né? 5 milhões de informações sendo enviadas, além das possíveis retificações, né? E, Jenny, mais um ponto também que é preocupante até nesse momento, é que a portaria 1046 trouxe a responsabilidade do valor do benefício para o empregador, né? E nós temos visto nos últimos benefícios processados, né, que começou a ser pago essa semana, a questão de que a gente já sabia que eles não utilizariam a base salarial informada pela empresa, e sim a base do CNIS. Porém, temos visto que os valores confrontados, né, entre CNIS e o valor que a empresa declara estão muito divergentes, né? Já existe alguma resposta nesse momento se o empregado receber um benefício maior, porque o valor que está sendo buscado no CNIS não é o que a empresa efetivamente declarou? Terá a responsabilidade da empresa de devolver esse valor, ou o governo vai verificar que foi feito errado e na próxima parcela vai fazer um ajuste? Temos alguma previsão disso? Assim, ó, esse é um ponto que, sinceramente, eu pouco me preocupo. Porque, assim, quem está fazendo esse cálculo é o governo, baseado nas informações que ele tem. Inclusive, ele não considera a informação que eu mando lá no arquivo, no cadastramento. Então, assim, ó, a questão da responsabilidade da devolução, né, em caso de algum valor a maior, eles citam muito no sentido de ter enviado uma informação errada, para que aí, baseado nisso, principalmente questões de datas, né? Então, você mandou que é 30 dias, aí depois, na verdade, em atraso, você vai corrigir que não era 30, era 15, sei lá. Então, o governo pagou. Então, assim, não que você não possa descontar isso do empregado e recolher via GRU, mas a responsabilidade desse recolhimento fica na empresa. Só que isso é complicado analisar agora, né? Como é que eles vão colocar a responsabilidade na empresa? Ou, esse é do empregado, esse é da empresa, porque, na verdade, tem situações hoje que a responsabilidade é do governo. Então, eu vou te dar um exemplo desse. Mandei a informação, né, e há um pedido de demissão no meio. Há um pedido de demissão, ou fiz o acordo 2 dias antes, no dia de iniciar, mandei para o governo, nesse dia veio o pedido de demissão, ou seja, o acordo nem existiu, nem começou. Então, eu quero dizer para o governo, não, exclua esse pedido que eu acabei de fazer, porque não aconteceu. Justamente para que ele não pague e tenha esse problema depois de devolução. Consigo fazer isso hoje? Não consigo. Eu não consigo excluir um pedido que eu fiz lá, um requerimento. Então, essa situação era totalmente a responsabilidade total do governo. Eles não me deram a opção de exclusão. Então, eu quis, no momento certo, no momento que eu soube daquela informação, fazer a exclusão. Não consigo. Então, não tem como responsabilizar a empresa nesse sentido. Então, isso ali, a gente precisa ver o que vai acontecer. Eles vão, no final da calamidade pública, quando tudo isso passar, porque vai passar, né? Lá no final eles vão reavaliar, vão ver. Então, assim, agora vamos ver, vamos avaliar. Então esse empregado aqui era para ser só 15, né? Eles, na verdade, vão reprocessar tudo e ver o que realmente ficou e quanto foi pago e quanto deveria ter sido pago. Pode ser que faltou algum pagamento, então eles fazem, né? Um quarto pagamento, como eles fazem, em vez de 3 parcelas, vai ter a quarta. Ou uma devolução de dinheiro. Como isso vai ser exatamente, como vai ser anunciado, onde que isso vai constar, o que vai acontecer se isso não for pago, né, não for devolvido para a União, a gente não sabe. Então, eu acho que isso é um ponto que não me preocuparia agora. Em questão do valor sendo calculado a maior, eu não me preocuparia. Eu acho que esse cálculo está sendo feito pelo governo
e como eles não estão nem avaliando a questão do valor que eu mando de 3 últimos salários, a responsabilidade do valor calculado é deles. Então, isso aí eu acho que não precisamos de mais essa preocupação por enquanto. Excelente. Não precisamos de mais essa preocupação por enquanto. Gente, levem essa frase para vocês, né? Nós precisamos saber separar o que são erros nossos, o que são nossa responsabilidade e o que não é. Porque é um perfil muito característico do departamento pessoal, né, Geni? Se preocupar além do necessário com coisas que não competem ao departamento pessoal. As pessoas absorvem, elas são esponjas, né? Elas veem os problemas acontecendo e elas querem trazer esse problema para si, mas não é. Né? Nós temos diversas situações em que o problema é do governo, né? Como você disse, o benefício está sendo calculado pelo governo sem considerar o que eu, empresa, estou informando. Se ele está desconsiderando o que eu estou informando, não cabe a mim fazer essa análise de se está certo ou se está errado. Eu vou aguardar depois um retorno deles. Neste momento eu tenho, o governo calculou, ele pagou, bom, ele pagou. Então, se está errado, a responsabilidade depois de comunicar isso será dele também. Excelente, Geni. Mais um ponto. Aqui nós temos alguns casos que no início também não tinha ficado claro, lá do KEPF, né? Muita gente informou no empregador web, lá como SEI, e aí teve pessoas que informaram nos serviços MTE, como KEPF, e hoje, né, ao realizar a consulta, muitas pessoas estão declarando que quando vai consultar não consta mais esse pedido de benefício, porém o empregado ainda consegue ver ele lá através da consulta do portal Emprega Brasil. Nesses casos, a gente tem orientado as pessoas a aguardar, porque a gente sabe que houve uma unificação, né? O governo passou a aceitar as informações enviadas através do SEI, e então talvez seja esse o motivo que tenha assumido os KEPF. É isso mesmo que aconteceu? Olha, esses KIPF sumiram, na verdade, os benefícios do KIPF sumiram no momento daquele reprocessamento lá, onde 75 mil rejeitados foram processados. Assim, ó, essa questão de estar consultando o empregado e o benefício está lá, isso já me deixa tranquila, né? Porque o benefício está lá. Então, assim, é uma dificuldade muito grande o empregado ter uma visualização, uma visibilidade maior que o empregador. Isso preocupa. Mas, assim, é mais uma das questões que foi passada e que eles precisam, né, reavaliar, ver o que aconteceu. Mas essa questão eu entendo que está na base do governo, só não está aparecendo, assim como no começo teve aquele erro dos salários, né? Dos salários que 2 zeros a mais. Então, gente, isso aí foi uma loucura também. Eu pensava, gente, né? Assim, ó, a gente mandou certo, não está nem sendo levado em consideração esse valor. É só uma consulta, é só uma visualização. Então, calma, a gente tem problemas mais sérios, né? Então, esse é a mesma coisa. Eu acho que, claro, preocupa porque o empregador consulta e não está, mas foi enviado. Eu acho que, como você mesmo falou, no empregado aparece. Então, assim, é questão de tempo para que eles apareçam lá. E a questão do fazer pelo empregador web foi uma das questões que eu confirmei justamente porque tem o SEI no layout, né? Então, se não fosse possível fazer pessoa física por lá, não teria por que ter. E justamente ele colocou, tem muitos empregadores, pessoas físicas, que são feitos pelo escritório de contabilidade, então eles têm o certificado digital com procuração para o contador e tal, então por que não deixar o contador informar em lote e tudo mais, né? Essa foi a questão, já porque no outro portal é manual, né? Esse cadastro 1 por 1, então fica mais fácil. Foi, inclusive, uma das questões apresentadas pela Poliana, né, que ela ficou muito brava um dia, porque tem muitos produtores rurais com muitos né, empregados e tal, e foi justamente uma questão colocada. Pode fazer a importação por lá, vai valer. Aí muita gente fez pelos 2, né? Como a gente sabe que sobrescreve, fica o último, eu não teria preocupação quanto a isso também. Ótimo, ótimo. Geni, mais uma pergunta também, que também é relacionada ao empregador web e informação feita de forma equivocada, né? A gente sabe que tem um alerta gigantesco logo assim que você acessa o empregador web. Nós reforçamos muito isso nos primeiros dias do portal do empregador, assim que foi liberada a funcionalidade, mas mesmo assim houve muita falha de pessoas que preencheram o faturamento errado, né? E aí colocou lá que a empresa estava acima de 4,8 milhões e na verdade não estava. E aí a gente tem casos em que informou corretamente, mesmo assim o benefício está sendo calculado com outros tipos de faturamento.
como a gente sabe que o governo ainda não tem toda a base de faturamento, visto que a ECF ela foi prorrogada o vencimento, né, o prazo de apresentação dela, nesses casos em que houve essa pequena divergência, vai ser possível fazer a correção depois? Então, essa informação ela é solicitada uma vez só, né? Quando eu entro no portal a primeira vez, depois some. Eu revirei aquele portal inteiro a primeira vez que eu entrei lá para... Onde é que ficou essa informação? Porque eu lembro de ter visto e realmente some, depois não tem mais como. E num primeiro momento eles comentaram com a gente que não ia abrir o campo para retificar, enfim, né, que não teria essa necessidade, que eles iriam pegar da base da receita, e como você falou, chegaram à conclusão agora que não tem ainda o faturamento de 2019, já que foi colocado como ano base 2019, né? Então, também, depois do dia 17, vai ter a possibilidade de retificar. E ele vai entrar naquela mesma questão. Retificou, reprocessa, avaliou que pagou a mais ou a menos, ele vai entrar no acerto do próximo pagamento, na próxima parcela, seja para mais ou para menos. Se não houver próxima parcela, ele vai ter a diferença para pagar, né, ou para devolver. Entra na mesma questão. Então, depois do dia 17, a gente vai ter a possibilidade de retificar essa informação. Ótimo. Então, aí quem preencheu incorretamente a informação já pode dormir um pouco mais tranquilo, porque sabe que vai ter lá campo para retificar isso depois. E como a gente já viu, né, os benefícios eles vai existir uma quarta parcela, né, já estava previsto isso, inclusive na própria portaria 1046 tem essa previsão da quarta parcela, em que vai ser feitos os ajustes, né, dos benefícios pagos a menor. E dos pagos a maior a gente já tem a previsão de devolução via GRU. E, Jani, também tem a questão do pessoal ainda não estar sabendo operacionalizar muito bem quando existe prorrogação e redução, né? Eu quero que de 30 dias vire 60, ou tem gente que, né, já vou lançar 90 dias de uma só vez, aí descobriu, né, como tem vários casos de prefeituras permitindo que volte a atividade, quer reduzir a suspensão, quer reduzir a redução. Hoje, como está sendo operacionalizado isso? Olha, esse é um dos pontos críticos também para mim, né? Ao meu ver, assim, é um dos pontos bem críticos, porque a gente está entrando agora no segundo, vamos dizer, na segunda remessa, né? No segunda remessa de acordos. Então, quem fez 30, né? Foi ali, foi mais tranquilo, já não fez 90 de cara, então fez 30, agora então avaliou a situação novamente, quer fazer mais 30. Então, assim, existem alguns detalhes, né? Primeiro, que não dá para fazer manualmente dentro do portal. Segundo, eu poderia, né, em vez de 30, agora fazer 60, colocar aquela mesma data, né, é uma opção, sabendo que hoje o portal está subscrevendo a informação, então, se eu mandar uma nova informação, ele vai subscrever a primeira. Mas foi dito, né, para a gente, pela DataPrev, foi falado mais de uma vez, inclusive, de que datas diferentes, datas que não têm convergência entre si, eles vão aceitar como sendo 2 acordos. Por exemplo, primeiro a 30/4 é um, primeiro a 30/5 seria outro. Nenhuma data está convergindo aí, certo? Mas a gente sabe que informando esse segundo acordo agora está sobrepondo o primeiro. O que vai acontecer? Não sei. Então, esse é um ponto crítico, porque a gente não sabe agora se eles têm a informação do primeiro guardado em algum lugar e uma hora vai voltar, ou se quando isso tudo tiver ok, eu tenho que mandar o primeiro de novo para ele entender que, né? Aí tem toda a questão do prazo. Então, assim, hoje, em relação a uma prorrogação, tem 2 pontos. Eu posso esperar um pouquinho para ver se o empregador web ou da DataPrev acerte essa situação, mas eu também não posso esperar tanto porque eu tenho prazo de 10 dias, né? Então, eu mando para sobrepor, para cumprir o prazo, ou espero para ver o que vai acontecer para que ele aceite os 2 acordos. Hoje, o que eu estou orientando manda o segundo acordo, né? O primeiro já está processado, provavelmente o pagamento já foi remetido para o banco, então manda o segundo. Vai ter um momento, essa situação eu já, acho que foi desde segunda, né, que isso começou, a segunda remessa, eu já todo dia estou cobrando. Então, assim, ele não tem uma resposta concreta para mim, né, a pessoa lá que a gente tem contato. Justamente porque provavelmente eles viram que não está ok, do jeito que eles tinham achado que estava. Então, mas isso já deve estar lá sendo trabalhado e a preocupação no sentido de perder o primeiro acordo. Então, assim, tem que avaliar. Dá para esperar ainda, né? O prazo de 10 dias de cada um já está chegando no limite, então envia, não tem o que esperar, você tem que cumprir o prazo.
Agora, tem ainda um tempo para esperar, né? Semana que vem, dia 17, que é uma data que vai ter novidades, então espera. Mas se não der, envia. Se quiser enviar em vez de 30, 60, também é uma boa ideia, justamente porque aí ele está valendo desde o começo, só foi feito então uma prorrogação. Mas 30, 30 também é para dar certo, porque está previsto na MP. É questão também deles ajustar e dar uma resposta para a gente. Então, assim, eu deixei bem claro para eles que o pessoal está fazendo novos acordos, novos arquivos e está sobrepondo. Mandei lá as telas, os prints, tá tudo certo. Eles sabem da situação. Então, é só questão da gente esperar para ver como é que eles vão processar ou que orientação eles vão dar para a gente no sentido do que sobrepôs, né? Que a gente não sabe se está ou não na base deles. Excelente, Geni. E temos também mais algumas situações, né, que são um pouco atípicas, né, situações que eu até, numa live que nós fizemos recentemente com o professor Claudeci, né, especialista em Previdência Social, nós trouxemos que as pessoas, elas não são habituadas a ter a conferência das informações que o empregador faz, né. Hoje nós nem temos muitos canais para isso, né, mas nós temos lá o principal, que é o CNIS, e muita gente desconhece as informações que estão lá no CNIS, não acessa para verificar o andamento das informações e tudo mais. E aí, por conta dessa questão de benefícios, nós temos visto o auxílio emergencial ser muito negado por vínculos abertos e temos visto o benefício emergencial ser também negado por pequenas divergências. Mas nós temos uma situação que é um pouquinho desvinculada e que às vezes a gente até desconhece, que são os mandatos eletivos. Tem alguns benefícios sendo recusados por esse sentido, por conta de pessoas que se candidataram nas últimas eleições, né? É até um pouco estranho o governo ter essa informação como se a pessoa tivesse um mandato eletivo, sendo que apenas houve uma candidatura. Existe alguma previsão para que a Dataprev reprocesse isso? Ou a orientação ainda é aguardar, que vai ser reprocessado, mas que possivelmente o pagamento então vai ser postergado em algum período? Esse caso entra também na questão do que eles estão avaliando e reavaliando esses casos que uns processaram que não deveriam ter processado, outros negaram, mas não deveriam ter negado. Vai entrar nessa mesma questão também, aguardar eles reprocessar. Não sei se esse exato aí está sendo levado com tanta prioridade, mas chegou vários casos em mim também, a gente colocou a situação para eles. É questão de aguardar também e que eles reprocessem, né, esses todos que estão rejeitados, talvez aliviando um pouco algumas regras, né, justamente talvez essa seria uma, e aí depois já deve aparecer outro status lá de processado. Excelente. E, gente, eu queria dizer assim para vocês, nós temos aqui hoje a Geni, e ela é uma pessoa assim fora do normal, né? Nós temos uma questão de trazer bastante informações, né, que ela passa para nós repassamos para os nossos grupos de aluno, o pessoal do Facebook, as nossas redes sociais que nos acompanham. E, Geni, eu queria dizer assim que a informação que você passou para a gente recentemente da codificação do arquivo foi algo assim fenomenal, gente. Para quem ainda não se situou nessa história, vamos contar. A gente teve lá a questão do ambiente do empregador web, que foi um pouco repaginado, né? Quem está entrando todos os dias viu que teve algumas funcionalidades a mais, alguns campos extras, e aí depois disso parou de importar os arquivos do empregador web. E aí, quem descobriu o motivo, gente, é a pessoa que aqui vos fala, a Geni Carla. Ela, assim, descobriu que é um arquivo CSV e o arquivo CSV ele tem alguns tipos de codificação, né? O mais comum, eu acredito, que é o ANSI mesmo, né? E aí descobrimos que do dia para a noite a Dataprev resolveu mudar a codificação dele, trazendo para o TF8, né, Geni? E aí isso está sendo um impeditivo para que algumas pessoas consigam fazer a importação dos arquivos. E os sistemas, às vezes, ainda estão se adaptando para isso, né? Hoje mesmo, a gente tem alguns casos que não está sendo possível. Então, a gente tem que dar aqui um obrigado, Geni, por ter trago essa informação para a gente. E assim, gente, de muita valia. Tudo que a gente traz aqui, né, hoje vem muito, muito mesmo das informações que a Geni, junto ao CFC, traz para a gente. Nós temos cobrado, né, Geni, um posicionamento mais forte, assim, da própria Dataprev para poder esclarecer essas informações, para que traga luz, né? Porque nós temos a nossa parcela
assim, de ajuda. Nós estamos motivados a ajudar as pessoas, porque a gente entende, né? A professora Poliana, ela tem os casos dela, ela trabalha em escritório contábil. Nós temos aqui os nossos casos, nossos alunos, em que a gente está lá ajudando o tempo inteiro, mas a gente não está procurando olhar só para a gente, né? A gente está procurando olhar num todo, como nós estávamos conversando. Nós temos que pensar não apenas em nós, porque não adianta o meu serviço estar sendo caminhando e o das outras pessoas estar lá parado, porque não vou chegar a lugar nenhum sozinho, né? Às vezes eu vou estar lá, mas não me serviu de muita coisa. Precisamos pensar no coletivo. Então, assim, Jani, tudo o que você está trazendo para a gente hoje está sendo realmente uma luz para os profissionais. A gente vê muitas pessoas perdidas, muitas pessoas que ainda não sabem todos os detalhes dessa medida provisória, né? E é uma coisa muito importante, gente. A gente sabe que tem vindo medida provisória atrás de medida provisória. As medidas provisórias, elas às vezes acompanham de 2, 3 outros normativos para regulamentar elas, né? A gente teve a portaria 1046 e existe uma previsão de sair uma nova portaria para trazer mais algumas informações. Então, assim, esse é o momento de tentar procurar as informações mais corretas, as informações mais assertivas, e por mais que a gente não tenha um esclarecimento oficial, que a Dataprev está lá postando na página das redes sociais dele apenas sobre o auxílio emergencial, mas que a gente procure, então, ter as informações corretas. E como nós já falamos aqui ao longo desse nosso bate-papo, calma, muita calma nesse momento. Não adianta, nós tivemos lá a questão da página que foi reformulada e por conta disso algumas situações começaram a acontecer com o arquivo, e aí muita gente se desespera e fala, eu vou fazer manual. E aí é no manual que a informação acaba saindo errada. Porque imagina, você tem lá 14, 15 informações para enviar de uma só vez, é seu último dia, está dando a hora da pessoa ir embora e a pessoa começa a digitar e vai lá e digita incorreto, né? Então a gente vê que isso tem sido um grande problema, né? Jani, com relação a essa questão de digitação incorreta, então, a gente vai ter que reenviar tudo e a questão dos arquivos vão ser reprocessados. Você acha que as informações que estão sendo reprocessadas agora, o pagamento vai ser postergado, mas existe uma previsão para que esse pagamento comece a cair? Vai ser a partir de determinado dia? Ou o governo ainda está assim, vou reprocessar, mas eu ainda não posso dizer quando que eu vou pagar, porque eu não tenho, nem eu sei disso. Assim, ó, tudo depende do calendário, né? Da janela janela de que eles fecham ali o processamento, aí depois, na sexta-feira, eles mandam para o banco para iniciar o pagamento na terça. Então, hoje é quinta, né? Sexta, amanhã seria o envio para o banco de quem vai começar a receber na terça, dia 12. Então, assim, ó, tem muitos dos que iniciaram, por exemplo, no dia 1º, o acordo, que deveria ter sido pago no dia 1º de maio, como era feriado, foi para dia 4 de maio e não receberam. Por quê? Porque eles usaram daquela possibilidade de enviar até 10 dias após a portaria, certo? Mas já tinha processado. Então, isso o pessoal tem que entender também. Assim, ó, tinha gente mandando no dia 4 e achando que o pagamento seria dia 4. Então, assim, ó, isso também é impossível. A gente tem que pensar também. É impossível porque existe todo é como vocês mandam os pagamentos para banco também, né? Pagamento de salário. Não se manda ali um arquivo, aí vai, processa. Então, existe todo um agendamento. Mesma coisa ali. O governo, então, junta naquela sexta-feira tudo que tem para pagar na próxima semana. Então, assim, essas questões que vieram ser entregues em atraso por causa da portaria, né? Que a portaria deixou, a maioria vai entrar no pagamento agora do dia 12, na semana do dia 12, certo? Então, ali no dia 12, 13, vão estar recebendo. Quem de lá para cá foi corrigindo, eu imagino que alguma coisa pode entrar para esse pagamento do dia 12, mas eu esperaria para o próximo, na outra terça, tá? Então é dia 18, se eu não me engano, né? Lá que a gente provavelmente vai ter. Então, o que o governo faz? Eles vão pegando de janela em janela. Agora pego tudo que tem para trás. Outra semana, tudo que tem para trás. Então, claro que você enviando em atraso vai receber, né? Vai receber. Agora, não no prazo estipulado pela MP. Vai ser no prazo de processamento de semana em semana da Dataprev. Então, assim, isso aí... essa é uma das questões também, né? Que eu gostaria de falar, assim... Quando a gente pede calma,
que é fácil falar, né? A gente fez assim, fácil falar, mas o empregado vai ficar sem receber e tal. Mas, gente, agora nós temos que todos entender o lado de todo mundo, né? Nós temos que entender o lado do governo, o empregado tem que entender o lado do empregador ou o lado do departamento pessoal que acabou fazendo esse pedido. Enfim, todos nós temos que entender, né, a situação. Então, eu acho que assim, dá para pensar nesse sentido. Vai ser feito o pagamento, vai ser. Eu acho que mesmo esses processando em atraso, tá, gente? Eu, assim, eu tenho essa visão de que eles vão acatar desde o início do acordo, tá? Não estou dizendo aqui envie em atraso, não estou dizendo nada disso, mas como muitas situações, poxa, tentei, aí não era, aí agora tem que corrigir, aí bateu na trave, errei aqui, então, assim, para mim, eles vão fazer o pagamento desde a data do acordo. Vão acabar, né, depois processando tudo desde a data do acordo. Mas, como eu falei, não vai ser pago no 30º dia, vai ser pago conforme eles forem processando. Isso é fato, né? Não tem como eles pagarem, inclusive agora já, né, tem gente mandando agora ainda com o dia 1º. Então, assim, já passou o prazo, né? Mas vai ser pago, para mim vai ser pago. Então, quando a gente pede calma, é nesse sentido. Deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas sendo processadas, deixa eles ir arrumando esses erros que a gente está levando para eles, e daqui a pouco essas coisas vão ficar no passado. Excelente, mas é bem isso mesmo, né? Vamos caminhando, né, de pouquinho em pouquinho, e a gente vai chegar no fim de tudo isso, a gente vai ver todos os benefícios sendo pagos, todo mundo recebendo, até o pessoal, muita gente já informou conta salário, né? Preencheu lá que era conta corrente, mas colocou os dados de uma conta salário, alguma coisa assim. Nesses casos também já está sendo pago normalmente, os benefícios, está sendo aberto as contas digitais. Então, para o pessoal que acabou digitando alguma informação incorreta, mas viu que é uma informação que não vai afetar, como é o caso dessas contas, deixa do jeito que está, porque a gente já sabe que o governo vai pagar isso de alguma forma. O empregado não vai ficar sem receber, gente, porque o benefício vai ser concedido. A gente já viu casos em que o governo identificou que naquele banco que o empregador informou existia uma conta aberta para aquele CPF e caiu, mesmo não sendo a conta que o empregador declarou. Que declarou uma conta lá que era salário, mas ele viu que tinha uma poupança lá aberta e pagou. E nos que não tem, vai ter conta digital. Mas, Geni, só para reforçar aqui, porque eu acho que o pessoal ainda é bastante inseguro. Preencheu alguma informação errada, pode retificar esse campo e reenviar o arquivo, porque no momento é somente via arquivo, né? A gente tem a previsão lá para 17 de maio, mas até agora só via arquivo. Pode retificar, porque o governo vai acatar essas retificações. Isso, mas assim, reforçando, eu acho que a questão da conta, se for alguma coisa referente à conta, é melhor não mexer, né? Então, assim, porque isso vai mexer na data do processamento, vai mexer na data do pagamento do benefício. Então, se é referente à conta, é melhor não mexer. Essa conta digital, eu tinha muita dúvida disso, né? Eu nunca não tinha acesso, não sabia como isso funcionava. Eu pensei, mas como que, né? Por mais que a gente é da tecnologia, mas assim, isso era uma coisa meio... E eu comecei a ver que, poxa, tá funcionando, as pessoas estão recebendo, vai no aplicativo, tá lá, já tá lá o dinheiro disponível, pode pagar boleto, pode transferir isso para uma conta, então, assim, não tem por que se preocupar. Hoje eu tive, gente, um áudio de um cliente, assim, Geni, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu disse, mas o que deu? Tá tudo processado meus benefícios, mas eles não receberam e disseram que não vão receber e foram na Caixa e a Caixa falou que a gente fez errado, que tinha que ter informado a CTPS. Falei, mas... Gente, está totalmente desinformado isso, né? Eles falaram que não vão receber porque a gente não informou conta, enfim. Gente, eu disse para ela, esse teu mundo aí é o mundo perfeito, processou, tá disponível dinheiro, sabe? Não, é só questão de achar onde está isso. Então, eu passei para ela os links dos aplicativos e tal. Então, assim, tá funcionando muito bem essa questão de conta digital, acho que isso já está aplicado também no auxílio emergencial, né? Então, assim, gente, não informou,
eu tive casos que informaram a conta corrente de outro, aí achavam que ia entrar na conta do outro. Pessoal, o banco não faz isso, o banco não transfere, não deposita algo em conta quando não bater exatamente, né, o titular da conta e tudo mais. Então, eles vão dar sempre preferência para uma conta poupança, né, quando eles tentarem procurar, justamente porque a conta corrente, ela precisa ter sido autorizada pelo empregado e tal, mas conta poupança eles vão priorizar, se for outro banco, eles vão fazer TED, e no fim das contas, se nada disso der certo, vai ser a conta digital, que também está funcionando muito bem. Então, referente à conta, Guilherme, eu não diria para o pessoal retificar, porque vai mudar a data. Tá? Aquela data, o governo, a data prévia está levando em consideração a data do envio. Então, para não mudar, para não mexer no pagamento, na data da liberação do pagamento, eu deixaria assim, tá? Só em últimos casos, retifica. Agora, questões de data de admissão, data de nascimento, CPF, PIS, se tem algum erro nisso, aí não, aí tem que retificar mesmo. Então, gera um novo arquivo pelo sistema e importa no empregador web. Ótimo. E aqui é muito importante, pessoal, porque como vimos, né, nós atuamos muito forte nessa parte de sistema, estamos todos aqui muito ligados à tecnologia, mas mesmo assim a conta digital ela acabou, né? A gente não tinha visto isso anteriormente no governo, né? O governo fazendo pagamentos em contas que ele mesmo criou, sem a autorização, sem os dados pessoais. Banco nenhum atualmente faz isso, né? Todos pedem pelo menos uma selfie pelo celular para comprovar a abertura da conta. E a gente viu isso. Só que muita gente ainda não sabe como isso está funcionando. Então, o que é importante nesse momento? Que a gente seja multiplicador de conhecimentos, que a gente pegue essas informações que a gente tem, porque a gente tem lá hoje o site do Banco do Brasil, que você pode consultar para ver se caiu lá no Banco do Brasil, se caiu na Caixa. O Banco do Brasil ele até está informando se caiu em outro banco, já que é ele que está efetuando os pagamentos prioritariamente, né? Então, assim, a gente tem todas essas informações, mas muita gente não tem. Muita gente não sabe como funciona a conta digital. Muita gente, por conta do auxílio emergencial, descobriu isso e aí não sabe mexer no aplicativo. Então, a gente hoje, como profissionais do departamento pessoal, né, como profissionais de contabilidade, profissionais de sistema, temos que levar essas informações adiante para chegar no maior nível de público possível, para que a gente saiba hoje que todas as pessoas que estão pedindo esse benefício emergencial possam receber esses valores sem maiores dificuldades, né? Então, anotem aí, para quem precisa consultar, lá no site do Banco do Brasil, existe lá uma página dedicada para o benefício emergencial, para fazer a consulta, e se ele indicar que foi aberta uma conta digital na Caixa, o aplicativo Caixa Tem, para que você entre lá com os dados, e vai mostrar lá, gente, já está funcionando. É claro que, como a gente sabe, questão de programação, às vezes, existem alguns impeditivos, então, por exemplo, hoje, né, a gente tem que ver que ele funciona melhor em celulares Android e nos celulares, nos iPhones, existe algumas restrições, até porque depende, às vezes, de uma liberação da desenvolvedora para que esse aplicativo entre em produção, a atualização, mas eles estão funcionando. Então, vamos levar essa informação adiante para que saia esse desespero do pessoal. Meu Deus, deu processado, mas meu empregado não recebeu ainda. Mas você já consultou lá no site da Caixa, já consultou lá no Caixa Tem para ver se foi pago, né, esse valor? Porque se está lá, data estimada de pagamento, né, significa que o governo já deixou, tá tudo certo, o valor está aqui, já provisionei esse valor. Já passou da data de pagamento, esse valor caiu na conta e ele só cai na conta do CPF da pessoa, tá, gente? Não adianta informar a conta do esposo, da esposa, de filho, de filha, não cai. Vai cair na conta que a pessoa informou ou numa conta digital. Então, é só procurar um pouquinho que acha. Jani, você quer fazer mais alguma consideração, trazer mais alguma informação que você acha importante nesse momento? Deixa eu abrir aqui o meu doc para ver se... A questão de antecipar, né, que também, no fim, é um novo arquivo que você vai informar com um novo prazo, né? Informei com 90, agora eu quero antecipar a volta, então também você informa um novo arquivo. O restante já que eu tinha anotado aqui, a gente já conversou. Eu só queria, assim, falar sobre a questão das informações, né, gente? Bom, a gente está falando aí para um público de departamento pessoal, assim como o escritório de contabilidade, né? Tem o setor de contábil, setor fiscal, setor do DP.
principalmente o DP, né? Eu acho que assim, ó, essa questão toda do que a gente está vivendo, esse tempo todo de isolamento, de home office, enfim, e todas essas mudanças, né? Eu digo que eu não me lembro nem no tempo do E-Social de ter trabalhado tanto quanto esses 2 meses, nem sei, parece que já passou 3, 4, 5 meses e a gente não tá parando, né? Mas assim, ó, gente, o que eu noto, assim, né? As pessoas precisam se informar, né? Precisam ler, precisam estudar, precisam inclusive compartilhar conhecimento, né? Por isso até que eu tô aqui. Eu resolvi aceitar. A Elza até se assustou. Eu acho que fui muito rápida assim quando ela disse que quer fazer. Eu disse quero porque eu acho que é o nosso papel também, justamente porque né? Tipo, eu tenho o privilégio de ter esse acesso. Então, assim, um momento que eu vejo o sofrimento de todo mundo, eu sei a angústia, eu faço parte dessa angústia também, eu me coloco no lugar, muita responsabilidade, inclusive, dar essas respostas, né? Porque, tipo, não tem nada escrito, não tem nada... Mas, assim, ó, em vez... Eu acho que, assim, eu prefiro, então, dar uma informação que possa, né, dar uma luz do que algo ficar totalmente no escuro. Então, assim, eu assumo essa responsabilidade, né, por mim mesma. Então, assim, ó, e essa questão de procurar, as pessoas precisam estudar, porque a gente vê, vocês devem participar aí dos grupos de WhatsApp, assim, ó, gente, eu tenho muitos grupos, né, tô querendo sair de alguns, mas enfim, tenho muitos, só que eu leio tudo, e é isso justamente que faz eu ter o conhecimento, fazer, tipo, eu ter um monte, né? Alguém vem fazer uma pergunta, já ativo, já sei. Por quê? Porque eu leio, né? Porque eu estudo, não tô me diferenciando de ninguém. Eu sei que todos vocês que estão aí são exatamente iguais e até mais, né? Eu às vezes penso, meu Deus, é muita informação que essas pessoas têm. E é isso, é essa leitura, essa busca. E as pessoas estão num grupo, eu critico muito os grupos de WhatsApp, porque as pessoas estão num grupo e estão lá para fazer a sua pergunta. Mas se a gente está num grupo, a gente precisa ler a pergunta do outro, saber a resposta e estudar aquilo ali, porque aquela pergunta um dia vai ser a tua dúvida, né? E para que eu vou depois fazer de novo a mesma pergunta? Isso cansa, né? As pessoas que estão lá respondendo, a gente não, gente, assim, ó, pelo amor de Deus, eu não estou aqui, né, reclamando de nada, mas no sentido de tem material, tem documento, a gente escreve, né, a Poli mesmo, vocês aí, meu Deus, os textos de vocês são maravilhosos, são muito explicativos, então tem a informação, é só ler, é só parar e ler, não precisa nem procurar muito porque está ali na tua mão, né, e o pessoal não consegue ir atrás, não consegue... não sei, na verdade não qual é a palavra? Não absorve, né? Não absorve isso do jeito que deveria. A informação é muita, então assim, isso eu acho que é um ponto principal, as pessoas precisam, né, ter essa consciência, porque muitos dos erros, muitas das desinformações, né? A gente vê hoje o pessoal perguntando, mal a gente coloca um documento, depois já vem a pergunta que estava respondida lá. Então, assim, é muito... Isso a gente tem que também se colocar no lugar do outro, né? E aí não colocar só a culpa no outro e no governo que não dá informação, porque a gente está compartilhando informação e está aí na mão, só não recebe quem não quer, né? Então, acho que isso é um ponto que vale a pena citar também, porque... Como eu falei, cansa, né? Chega uma hora que cansa e tem dia que a gente está desanimado, outro dia a gente já está lá com pique total de novo. Isso faz parte, né? Isso faz parte. Mas eu acho que poderia ser muito melhor se todo mundo fizesse um pouquinho mais, sabe? Eu acho que isso vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, principalmente no momento que a gente está vivendo. Eu acho que faz toda a diferença. Excelente, excelente. Foi um espetáculo, né? Um show de conhecimentos. E, Geni, mais uma vez, né? Como muito bem falou o professor Guilherme, né? Obrigada, você tem compartilhado muito e feito a diferença. E tenho certeza que essa aula que você deu aqui vai ajudar milhares e milhares de pessoas. Muitas nem saberão, né? Mas é aquilo, foram sementes que foram plantadas. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal DB Treinamentos. As portas estão escancaradas. Quando quiser voltar, é sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Senhor Guilherme, quer falar mais alguma coisa, meu querido? Eu quero agradecer novamente a Geni por ter compartilhado todo esse tempo com a gente, todas essas informações, não só hoje, mas
todo esse período, né, Geni, em que você traga essas informações do empregador web, do e-social, essas informações, como você disse, nós vemos uma chuva de informações recentemente, o departamento pessoal não estava preparado para esse momento, então é importante, né, que a gente tenha esses pontos de luz justamente para cobrir toda essa escuridão, essa falta de informação que a gente tem por parte do governo, né? A gente vê apenas medidas provisórias e portarias sendo publicadas, mas nenhum esclarecimento adicional e tá, como a professora Polly gosta de dizer, vocês que lutem para entender, né? O governo está meio assim. Então é muito importante ter você aqui, né? Ter toda essa disponibilidade para trazer informações para a gente. Então eu só queria agradecer mais uma vez. Gente, assim, eu agradeço, né? Os elogios, toda a consideração, agradeço muito, eu estou à disposição, vocês sabem, né? Precisando, é só me chamar. Fico feliz, né, de poder compartilhar, eu acho que faz parte do nosso papel, sim, né? Papel social também. Enfim, muito, muito obrigada por todos os elogios, todas as considerações e estou à disposição. Muito obrigada. Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar, de enviar esse vídeo para alguém que trabalha, que está sofrendo, que está tendo dúvidas aí. O objetivo foi justamente ajudar você que está no dia a dia. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, de compartilhar. E se você ainda não está inscrito no canal DB Treinamentos, clica aqui embaixo no sininho, se inscreve. Sempre que sair um vídeo novo, você vai ser informado. E muito obrigada para você que ficou até aqui nesse momento e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!